Olá pessoal, vamos aqui começar mais uma aula. Hoje vamos falar aqui sobre o conceito de API, conceito de protocolo HTTP. Vamos entender o que é isso e dar aqui alguns exemplos para a gente poder ter então essa visão geral de como funciona essa comunicação, tá bom? Eu tenho aqui um projeto aqui em PHP rodando. Eu tenho esse arquivo index que não tem nenhum conteúdo, eu só iniciei aqui a tag PHP. Então eu tenho aqui ó, o meu localhost, não tem nada, certo? Vou colocar aqui o famoso Hello World. Então tá aqui. Ok. Então só para vocês verem que é uma aplicação do zero. A gente não tem nada ainda aqui rodando nessa aplicação. O que é uma API? Então eu peguei essa definição aqui na internet. Então a API define como os programas podem interagir entre si. Então eu fiz aqui um desenho só para exemplificar. Imagina dois sistemas ou dois computadores, né? E eles precisam comunicar entre si. Então, por exemplo, você tem um sistema em que precisa validar o CPF de uma pessoa, por exemplo, ou você tem um sistema que precisa validar a compra, né? A pessoa foi lá, você tem um e-commerce, a pessoa foi e digitou ali os dados do cartão. Não é você que vai validar se aquele cartão é válido, se ele tem saldo, se o código que foi enviado está correto. Não é a sua aplicação que vai fazer isso. É uma outra aplicação talvez do banco ou talvez da operadora do cartão, que vai fazer essa verificação. Então você comunica com aquele banco, ou melhor dizendo, você comunica com aquela aplicação, certo? E essa aplicação comunica com você, ela devolve ali, ou te dá uma resposta se aquele cartão foi aceito ou não, certo? Então, isso é uma API. Essa interação que existe, né, aqui entre os dois, né, o que acontece aqui dentro, podemos chamar então de uma comunicação via API, tá bem? Então, são dois sistemas que conversam entre si. Ok, vamos então partir para a prática e ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou mudar aqui um pouco. Não gosto muito dessa questão muito branco. Tem uma colinha aqui. Vou mudar isso aqui para preto aí. Para mim, eu acho melhor. Fica menos dolorido para os olhos. Tá, vamos lá. Para a gente poder entender então um pouco aí, a gente já entendeu o que é uma API. Então, uma comunicação client-server. O que é o client-server, né? A gente já falou sobre isso, mas só para exemplificar aqui. Imagina então aqui um computador, né, onde a pessoa tem lá um navegador e ela digita lá o digita a URL lá do site que ela quer acessar, certo? Um desenho aqui bem, aí beleza. Tem um computador então, onde você consegue acessar um site, certo? E esse site o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição para um servidor, tá? A gente já falou sobre isso. Então, só para exemplificar aqui, o que que você vai fazer? Você vai fazer então aqui, você acessou lá o site www.meusite.com. Então aqui a pessoa digitou lá www.meusite.com. Então ela fez uma requisição para o servidor, ok? Então o servidor ele verificou essa requisição e respondeu para o cliente. Então, essa é uma comunicação client-server, certo? Então, o client side do lado do cliente e o server side do lado do servidor. Esse tipo de comunicação existe um protocolo, certo? Esse protocolo chama HTTP, ok? Vou pôr aqui uma setinha. Protocolo. Vou até escrever aqui protocolo
protocolo HTTP, ok? Então, esse tipo de comunicação entre o cliente e o server chama-se protocolo HTTP. Funciona, tá bem? Vou aumentar aqui um pouco. Tá, vamos lá, vamos dando continuidade. Então, voltando aqui o exemplo, a pessoa foi lá e digitou www.meusite.com. Aí, esse endereço, né, que a gente viu que é um IP de um servidor, então, foi lá e achou o servidor, fez a requisição, tá? A solicitação para acessar aquele site. E o servidor foi lá e respondeu com o conteúdo que ele quer que apareça para o cliente. Esse tipo de conexão, nós temos alguns métodos, certo? Que é métodos HTTP, certo? Esse tipo de conexão que foi feita é o primeiro método que a gente vai aprender. É o método GET, tá? Você vai escrever aqui. Método GET, tá? Para que serve o método GET? Geralmente ele é usado para fazer uma requisição. Ele solicita alguma coisa, tá? Então o método GET foi, nesse caso, né, ele foi o responsável por essa comunicação. E existem os outros. Vou colocar aqui todos eles. Todos não, os principais, né? Tem o método POST, certo? Tem o método PUT, o PET, tá? E o DELETE. Já vou arrumar. Então esses são os 5 principais métodos do HTTP, tá? Cada um tem uma função. Como eu disse, quando você digita o endereço de um site, ele está fazendo uma requisição GET. Mas, por exemplo, quando você está fazendo um cadastro, você entrou lá no meu site. O meu site é um e-commerce. Ele vende, sei lá, produtos para carro, peças de carro. E você deseja comprar lá uma peça para o seu carro. Para você comprar essa peça do carro, você precisa fazer um cadastro no meu site. Um cadastro da sua pessoa, onde você vai colocar ali os seus dados, seu endereço, seu contato, enfim, é uma exigência ali do meu site. Então, para você fazer esse cadastro, você está cadastrando ali os seus dados. Quando você clica ali no botão cadastrar, você digitou seus dados lá no formulário e clica no botão cadastrar, ele vai fazer uma requisição, também uma comunicação entre o cliente para o servidor. Só que desta vez ele não está solicitando informação, ele está enviando informações. Então, nesse caso, aí é o método POST, tá? Aí ele não permite aqui, mas é um método POST, ok? Aqui. É um método POST, porque ele está criando um cadastro, ou enfim, ele está fazendo uma criação, uma inserção de dados no seu sistema, ok? O método put e o método pet. O método put e o método pet, todos os dois têm o mesmo objetivo com uma particularidade diferente. O método put, ele serve, e o método pet serve para atualizar um dado, um cadastro. Por exemplo, você tem lá então os seus dados já cadastrados e você alterou de endereço, você quer alterar o seu endereço. Então, você não vai criar um novo registro. Há até sistemas que têm esse tipo de situação, né? Onde ele não permite editar um endereço, ele cria um novo endereço, transforma aquele endereço em endereço principal. Mas vamos supor que nosso sistema não tem essa opção.
e você só tem a opção de edição. Você não pode criar um novo endereço. Então, você vai usar ou um método put ou um método pet. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que o método pet você pode enviar parcialmente os dados. Por exemplo, você está lá editando, você tem no seu sistema, ou no seu banco de dados, você tem uma tabela de endereço, certo? E nessa tabela de endereço, você tem ali vários campos. Então você tem um campo para o nome da rua, você tem um campo para o número da casa, você tem um campo para o complemento, se caso existir, você tem um campo para o bairro, você tem um campo para o CEP, você tem um campo para a cidade, você tem um campo para o estado, você tem um campo para o país e assim por diante. Quando você faz um cadastro, você espera receber todos esses dados, certo? Nome, nome da rua, número, bairro, complemento, cidade, enfim. O método, quando você vai atualizar, o método PET, ele permite enviar dados parciais. Então, por exemplo, você não precisa mandar todos os campos daquele cadastro. Você pode mandar assim, eu terei só o nome da rua, tá? Eu digitei errado. Você manda só o nome da rua. Você não precisa enviar os demais campos. E o método put já é diferente. Você precisa enviar todos os campos. Essa é a diferença de um para o outro, tá bem? Mas os dois têm o mesmo objetivo, que é atualizar um cadastro já existente no nosso sistema. E o método delete, esse é muito fácil de compreender, é o método onde você vai ser usado para deletar ou para apagar um registro no nosso sistema, tá bem? Existem outros métodos, mas esses são os principais, os mais usados. Confesso que há muita gente que usa os métodos de forma errada, então a gente vai aprender aqui. Eu já expliquei aqui na teoria, mas a gente vai aprender a utilizar os métodos da forma correta, tá bem? Outro ponto. Quando nós fazemos uma requisição para um servidor, é um cliente. O cliente, quando eu falo cliente, ele pode ser o navegador, pode ser um outro computador, igual a API. Nesse caso aqui, né? Se eu consigo apagar isso aqui. Aí. Nesse caso aqui, vamos supor que esse servidor está fazendo uma requisição para esse. Então, nesse caso, esse é o cliente e esse daqui é o server, certo? Só para a gente não ficar achando que tem que ser através de um navegador. Não. Pode ser através de uma API ou de outra forma, tá bom? Então, quando um client faz uma requisição para um server, esse server vai retornar uma resposta. E essas respostas têm um status, tá bem? Então nós vamos ver aqui quais são os principais status de resposta do método HTTP. Quando nós fazemos uma requisição client e server, o client ele envia uma requisição e o server devolve uma resposta. Essas respostas têm um status, certo? Esses status, dependendo da numeração, muita gente também faz isso errado, mas tem um padrão, certo? Geralmente, quando começa com 2, significa que houve uma resposta positiva. Houve uma resposta positiva. Por exemplo, você entrou lá no site meusite.com e o status da resposta é 200. O que o 200 significa? Que está tudo ok. Eu entrei no meusite.com, ele devolveu o conteúdo com o status 200. Significa que ele devolveu o que era para ser devolvido.
segundo o que o servidor entendeu, tá? Vamos dar um exemplo? Vamos entrar aqui no Mercado Livre. Vamos entrar aqui no site da Google. Aqui. Como que a gente sabe que a Google ela deu um retorno aqui 200? Se a gente clicar aqui com o botão direito e aqui em inspecionar, diminuir aqui um pouco. Eu cliquei lá aqui no site da Google, certo? Botão direito, inspecionar. Ele abre aqui essa tela para mim. Talvez no seu pode abrir diferente, porque aqui eu desacoplei essa tela, mas o seu às vezes pode aparecer aqui assim, tá junto com o site, ou embaixo aqui, tá? Ou aqui do lado direito. Mas eu gosto de desacoplar aqui, é só você clicar aqui nos três pontinhos e ali você escolhe a opção que você quer que apareça essa tela aqui. Tá, então a gente vai aqui, ó, tem aqui algumas abas que ajuda você a decifrar algumas coisas que está acontecendo aí com o site. E uma da aba que a gente vai ver aqui agora é essa network. Então, por exemplo, a gente viu que eu vou apagar aqui, ó, eu vou atualizar e voltar aqui, ó, tá vendo? Quando você carrega, ele fez várias requisições pro site, ó. A gente acha que não fez nada, mas foi várias requisições. E tá vendo aqui o status, ó? Ó, o status então foi status 200. Opa, aqui, ó, status 200. O que que isso significa? Significa que deu tudo certo, deu tudo ok, tá bem? A gente pode até pegar aqui no próprio Google, vou fechar isso, mas aqui, por exemplo, então, só para vocês saberem que só pelo status que foi devolvido a gente consegue saber se qual o tipo de erro que está dando no site, por exemplo. Às vezes se for um status 403, é o status de não sem permissão. Então é que a pessoa não tem permissão para acessar aquela área, por exemplo. Entendeu? Se for o status 500, isso é um erro no servidor, algum erro de processamento no servidor. Talvez erro de codificação ou alguma sujeira no código que pode ter algum bug, tá bem? Então há vários tipos de status. Deixa eu ver aqui, ó, lista de status HTTP. Ver se esse site aqui tem. Ó, 404. Aqui, ó. Vamos lá. Os mais usados, tá? O 200, como eu falei. O 201, lembra quando eu falei, você manda um post, certo? E aí você fala, eu quero cadastrar aqui fazer um cadastro. Você clica lá no botãozinho cadastrar. Ele vai bater no servidor, certo? Ele vai bater no servidor e o servidor vai responder. E qual é o status? 201, que foi criado. Foi o que você solicitou, que era criar algum cadastro, foi feito, tá? 202 aceito, 204 sem conteúdo. Isso também é muito utilizado quando há atualização. Então, por exemplo, quando você quer atualizar, o exemplo que eu dei lá de atualizar o endereço, quando você clica lá em atualizar e mandou ali os campos para ser atualizado, a resposta correta é o 200, com o status 204, certo? Quer dizer que um registro foi atualizado. Então esse é um padrão. O que começa com 3, ele é para redirecionamento, é isso mesmo. É isso mesmo. O 302, por exemplo, você acessa um site, só que ele faz um redirecionamento. Você acessa o site meusite.com e ele te joga para o site do vizinho.com. Então, o status que ele vai responder é um 302, porque você foi redirecionado para outro site, tá? Os 400 são erros, tá? Então, aqui tem o 400, que é uma requisição, uma requisição que não existe, alguma coisa não foi criada. O 401 é não autorizado. E o 403 forbidden é quando você não tem permissão para alguma coisa dentro da plataforma, por exemplo, entendeu?
404 que é muito usado, que é não encontrado, quando você, por exemplo, você tem uma lista de produtos, 10 produtos, e você pede para ver o 11º. Então ele não foi encontrado, então quer dizer que ele não existe. E assim por diante. E o 500, como eu falei, é lá, o interno server erro. Isso acontece muito, geralmente é erro da parte do programador, né, no servidor, tá bem? Quem trabalha com back-end. Então, essas são a lista dos status que, que a comunicação entre cliente e server existe utilizando o protocolo HTTP.